E se outras civilizações realmente existiram antes dos humanos? Aqui mesmo, no nosso planetinha. Essa ideia pode rondar nossos pensamentos há centenas, se não milhares de anos. Isso ocorre principalmente porque há diversos resquícios incrustados em nosso passado e que nós simplesmente não conseguimos explicar de forma satisfatória. Parece que sempre faltam algumas informações, não é? E essas lacunas, naturalmente, são preenchidas por teorias, devaneios, até mesmo mitos ou outras formas narrativas que tentam dar conta de fenômenos desconhecidos. Talvez um dos maiores exemplos disso seja as pirâmides. Diariamente surgem pesquisas e especulações a respeito do motivo pelo qual elas existem e, principalmente, como foram erguidas. As dúvidas se agravam quando expandimos o horizonte para tentar abarcar o contexto sobre outra perspectiva. Construções muito similares são encontradas no Egito, no México e até no Camboja. Será que elas foram construídas com os mesmos fins, mesmo estando tão distantes uma da outra? Ou então, poderiam ter sido planejadas e erguidas por uma mesma civilização? O que provavelmente mais intriga pesquisadores e entusiastas ao redor do mundo são as técnicas utilizadas nessas edificações. Ou melhor, os efeitos produzidos por métodos refinados que na maioria das vezes permanecem desconhecidos. Blocos de rochas que pesam toneladas empilhados perfeitamente e mantidos através de milênios sem sequer necessitar de algum tipo de argamassa. Sistemas hidráulicos complexos. Maneiras de se impermeabilizar diversos materiais para construir reservatórios. Ou, pasmem, piscinas. Não faltam exemplos de descobertas arqueológicas que deixam a comunidade científica atônita. Pois, como explicar tantas obras tão complexas, enquanto a maioria dos resquícios deixados por outras civilizações contemporâneas sejam bem mais simples? O que eu quero estar falando nesse vídeo, a princípio, você pode até achar estranho não acreditar. Mas se você meditar, você irá chegar a essa conclusão. E você, ao chegar a essa conclusão, você vai entender muitas coisas, vou usar o termo muitas chaves ou muitos códigos, você vai entender o porquê que o mundo está assim. E você vai se posicionar, e se você se posicionar, você vai estar na frente da maioria absoluta das pessoas. Bom, nós podemos passar horas aqui especulando a respeito das várias teorias que tentam dar conta desses questionamentos. Porém, precisamos ir mais fundo para investigar, de fato, o que podemos usar como instrumento para apurar as possíveis evidências da existência de uma civilização inteligente anterior à humanidade. Afinal, as pirâmides podem permanecer como um grande mistério para muitos. Mas convenhamos, elas não são tão antigas assim, não é? Pelo menos, não se levarmos em conta as escalas de tempo do universo. Se nós passássemos a considerar indícios que possuem milhões ou bilhões de anos, por que deveríamos começar a procurar? Eu quero começar te fazendo um questionamento ou uma pergunta. Você acredita que a história da humanidade começou no Gênesis, que é o que todos os cristãos do mundo, não é? Incluindo os povos judeus, hebreus, acreditam que a história da criação começou no Gênesis, porque criou Deus os céus e a terra, e a história do Gênesis tem 6.000 anos, não é isso? Então, é a história da criação, criacionismo. Todo o povo de Deus acredita nisso. Por outro lado, tem a ciência que comprova, mediante comprovante geológico, né, digamos assim, mostrando com estudos cientificamente comprovados, que é quase impossível negar. Falam aí, pelo menos o que se tem registro, de 14 bilhões de anos. E aí? Como é que essa história se fecha? Como é que essa conta fecha? Aqui entra uma dupla de investigadores que irá nos ajudar na nossa busca. Kevin Schmidt, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, e Adam Frank, professor de Astrofísica da Universidade de Rochester.
Juntos, eles publicaram um artigo abordando justamente a forma pela qual se poderia buscar estas evidências, partindo da seguinte pergunta: como você sabe que fomos a única vez que houve uma civilização em nosso próprio planeta? A partir disso, surgiram indagações relevantes, tanto a nosso passado quanto ao nosso futuro. Os reais vestígios deixados por sociedades avançadas. No nosso imaginário, estamos acostumados a nos lembrar das ruínas e dos artefatos deixados por povos antigos. Só que, novamente, precisamos mudar nossas referências temporais, pois em dezenas ou centenas de milhões de anos, nada disso restaria para contar a história. Assim, seria complicado encontrar registros de uma civilização industrial, com estradas, fábricas, grandes cidades, que não pertencessem à humanidade. Até porque toda a evolução natural de nossa espécie dura cerca de 300 mil anos. Porém, ao considerar como parâmetro o tempo, desde a evolução tecnológica que se encaixa nesses padrões, temos pouco mais de 300 anos de história. Por isso, seria muito fácil ignorar uma cultura industrial que teria vivido há 60 milhões de anos, simplesmente porque seria extremamente difícil encontrar provas, mesmo que ela tivesse êxito em sobreviver por muito mais tempo do que conseguimos até agora. Por essa razão, uma boa maneira de antecipar uma investigação deste tipo é justamente olhando para o nosso modelo e prevendo como futuros pesquisadores poderiam achar nossas pistas. A interferência que provocamos no solo ao utilizar fertilizantes para a produção de alimentos, por exemplo, irá alterar os fluxos de nitrogênio de tal forma que será possível identificar através da sua sedimentação na nossa era daqui a 100 milhões de anos. Da mesma maneira, a extração de elementos para a produção de aparelhos eletrônicos poderá ser rastreada futuramente por pelo menos 10 milhões de anos. Porém, talvez a maneira mais segura de se investigar os vestígios de uma civilização industrial seja através das marcas deixadas pelo seu uso energético. Isso porque é certo afirmar que para alcançar esse patamar de evolução, uma sociedade precisa consumir grandes quantidades de energia. E como aconteceu com a humanidade, é provável que uma das primeiras formas de se manter seja através de combustíveis fósseis, o que, como sabemos, deixa muitos sinais, como a liberação de carbono na atmosfera. É justamente isso que nos apontam. Smith e Frank, em seu artigo, eles investigaram um fenômeno conhecido como máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, que consistiu em um aumento da temperatura média do planeta em cerca de 9 graus Celsius, acima da que temos hoje, com os polos chegando a 20 graus positivos no verão. E por mais que ao longo das eras as variações de temperatura sejam comuns no nosso planeta, esse evento se destaca por sua magnitude. Então, poderia ser um sinal de que ali existiu uma civilização industrial, antes mesmo que sonhássemos em ter sequer nossos ancestrais perambulando por aí, há cerca de 56 milhões de anos. Por mais que existam evidências de que este acontecimento tenha sido impulsionado por uma grande liberação de carbono fóssil enterrado na atmosfera, é pouco provável que tenha sido provocado por uma sociedade tecnologicamente evoluída, como nos moldes que conhecemos hoje. Contudo, há um dilema aqui. Caso a suposta atividade industrial de uma civilização passada dure pouco tempo, seria difícil não só identificar, como distinguir de outros eventos que poderiam produzir efeitos semelhantes. Os registros que temos hoje mostram principalmente o período que a Terra leva para responder às transformações, não necessariamente o tempo que foram causadas. Agora, se realmente houve alguma civilização tão ou mais avançada do que a nossa, como ela teria sido extinta? Nós acreditamos em Deus, acreditamos na Bíblia. E a história de Deus, a história da Bíblia, está apontando 6.000 anos, né? O calendário judaico, se eu não estou enganado, está em 5.884. Nós estamos no ano de 5.884. Mas a mesma história judaica conta de um período que houve a intervenção de um rei que zerou o calendário e passou a contar parte dele. E isso durou 200 e poucos anos. Então o questionamento é: quem está com a razão? Quem está com a verdade? De um lado, a ciência, 14 bilhões de anos, com registro que se comprova. Do outro lado, a história do Gênesis, que tem 6.000 anos. Como explicar tudo isso?
Eu acredito que essa história está oculta aqui na Bíblia. E a gente não despertou. Mas para você entender melhor, deixa eu começar lendo aqui. Eu vou ler o capítulo 6 de Gênesis. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, não lutará com o homem. Muito bem. Essa história aqui, esse caso aqui, esse versículo, é um dos mais polêmicos, porque segue duas linhas teológicas. Uma linha fala que esses filhos de Deus eram os filhos de Sete, que foi após Caim matar Abel, quer dizer, Caim matou Abel, como só eram os dois, e Abel, Caim se mudou, foi embora, e foi para uma cidade chamada Note, se eu não estou enganado, o nome da cidade era essa. Aí então vamos começar a pensar, ora, se só era dois, e ele já foi para uma cidade que já existia, quem eram esses povos de lá? E foi precipitado, algumas versões falam, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado ou expulso para a terra, ou na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. São essa terceira parte que foram contaminados, que foram lançados com Satanás. Uns dizem que esses filhos de Deus eram anjos, e esses anjos deixaram a sua habitação, seu estado original de anjo, de proteger, de auxiliar a Deus, para o projeto de Deus na terra, e se deitaram com as mulheres, e dessa coabitação, dessa intimidade, se nasceram seres desproporcionais à realidade humana. A terra não foi preparada para eles. E esses são os filhos dos anjos, os filhos dos Elohims, os filhos dos Nefilins, que são esses anjos, que a partir disso, que por causa disso se criaram gigantes, e a terra entrou em confusão exatamente por causa dessa alteração nos seus genes, no seu DNA, na formação dos seres. Então, uns afirmam que esses filhos de Deus eram os anjos, que ficaram com as mulheres, e outros dizem que não, era só o filho de Sete, só que Sete aqui ainda não tinha aparecido. Judas, capítulo... Cadê Judas? Achei Judas aqui. Agora, o verso 5, Judas só tem um capítulo, verso 5, né? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez que por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjo os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e ele tem guardado sob treva em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então perceba que aqui bate com a passagem de Gênesis 6, aonde fala que os filhos de Deus, que são os anjos que Judas estão falando, deixaram a sua habitação. A linha que eu quero despertar em você, inclusive eu quero mostrar para você, estudos que comprovam a existência de seres muito mais elevados para a nossa geração, porque
na época dele. A cultura do mundo inteiro tem registro dessas civilizações, ou da origem dessa civilização mais evoluída. O que é que de fato eu acredito? Para responder todo esse questionamento, depois eu vou colocar vídeos que comprovam essas civilizações e tudo isso para você tirar a sua própria conclusão. O que é que eu acredito, o que é que eu vejo na Bíblia? O que eu vejo é que, de fato, a história do Gênesis é a história que nos interessa no relacionamento entre Deus e os homens, que foi o plano de Deus para a restauração, para o tirar da ordem novamente, voltar à ordem de Deus. Deus que colocou o homem no comando de tudo, tirando assim a autoridade de Satanás que é um anjo, aquela queda que houve lá em Apocalipse 12, de lá Satanás foi enviado para a terra. Então a história do Gênesis dá para ver, entender, que de fato tem 6.000 anos, mas a história foi narrada para Moisés, mostrando a história dessa restauração. É como se o Gênesis estivesse em uma bolha, onde fosse a célula mãe da restauração da terra, e essa restauração da terra exatamente por causa, depois da queda de Satanás, que os anjos romperam a sua habitação natural, habitação essa que Judas fala. Então foi a partir daí que houve essa desordem total, essa alteração total, essa corrupção total. E essa corrupção foi feita por Satanás exatamente para tirar a autoridade de Deus, para atrapalhar a ordem das coisas, para desqualificar a Deus, fazendo com que homens, desproporcional aos homens que Deus o criou, e a corrupção das quais, ou da qual a Bíblia se refere, que a terra foi maldita por causa da corrupção do pecado. Inclusive, aqui em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, fala sobre essa corrupção generalizada, Shaquille. E nós vamos falando mais sobre essas verdades grandiosas. Olha, aqui no capítulo 18, a partir do verso: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então, a primeira cidade fundada pelo homem, a Bíblia não cita que se trata de um gigante, mas a Bíblia fala que homens poderosos, e esses homens poderosos, dá para entender que são em força e inteligência. E esses homens grandiosos em força e inteligência, que aqui essa grandiosidade é a origem do gigante, tinha um propósito bem definido por Satanás, que era com o intuito de corromper a natureza, corromper a terra, mas fazer homem grande para não colocar a palavra de Deus em prática. E veja que a primeira cidade, Babel, construída por um homem chamado Neirode, enquanto a promessa de Deus foi para Adão: Adão, crescei, multiplicai, povoai a terra, dominai e sujeitai a terra. Então, Neirode, que não se submeteu a Deus, que é resultante dessa experiência maligna, experiência satânica propositalmente, fazendo ele grande, vê claramente que a causa que ele fez a cidade foi está bem direto.
nós não vamos se espalhar, nós não vamos cumprir esse propósito de Deus divino. Pelo contrário, vamos nos fortalecer, vamos se tornar grande, poderoso, uma nação forte para resistir. Então, isso, obviamente, já foi após o dilúvio. A propósito, o dilúvio dá para ver claramente que foi uma resetação. Foi quando Deus reconfigurou a terra, resetou a terra, porque não tinha outro jeito. Tamanho era o nível da corrupção. Então dá para ver claramente que a história da evolução pode ser uma história verdadeira, mas essa história é a história resultante da experiência negativa, ou seja, proposital de Satanás, que fez experiência de todas as formas, misturou isso com aquilo, misturou aquilo com aquilo, misturou aquilo com aquilo, fez experiência, misturar esse DNA com aquilo, para, sabe, corromper a terra inteira. Tanto é que quando Deus deu a lei, ele disse, olha, não plante duas espécies na mesma terra. Não cruze esse animal com aquele animal. Não tenha roupa de homem, de mulher. O propósito era o mesmo. Ou seja, não permitir novamente que houvesse essa mistura, essa corrupção generalizada, que é por causa disto que ainda hoje essa origem, essa descendência, resíduo dessa alteração existe na Satanás. E a origem e o que essas duas visões que não se fecham, de um lado o evolucionismo e o criacionismo, então dá para ver que são duas histórias paralelas. A história do Gênesis é a história de Deus, a restauração, que é o que interessa a Deus, para trazer o governo para o homem, exatamente, em Hebreus fala exatamente sobre isso, que Deus tirou toda a autoridade dos anjos e entregou ao homem, que colocou herdeiro de todas as coisas, né? Que esse homem é Jesus, e depois a igreja. Nível de engano, resultante dessa alteração, dessa corrupção, hoje está em nossos dias, primeiramente fazendo com que as pessoas simplesmente não creem em Deus, não acreditam em Deus. Mas tem uns que vão até mais além. Tem algumas pessoas que chegam até a falar que esses anjos de luz, na verdade, eles são os bons. No sentido, esses anjos de luz é o mesmo que é Satanás, que na verdade o ruim é Deus, o mal é Deus, que Deus puniu exatamente porque Deus é o Deus invejoso, que tudo que esses anjos fizeram, esses anjos de luz, foi trazer conhecimento para as pessoas. E esses conhecimentos que eles trouxeram foi o que causou a inveja de Deus. E se você for olhar, isso parece ter um pouco de verdade, já que foi o que Satanás falou para Eva. Deus disse que vocês não podiam comer dessas árvores, se comesse morreria. Olha Satanás falando. Morre não, na verdade é que Deus não quer que vocês saibam que se vocês comer, vocês são igual a ele. Então, qualquer pessoa que estuda um pouco, conhece um pouco de Deus, sabe que essa árvore das quais Jesus usa analogia, nada mais é do que esse conhecimento que Satanás difundiu exatamente com o propósito de fazer com que o homem não se submetesse a Deus, não cumprisse as regras de Deus, fazendo com que o homem entendesse que podia viver sem Deus, colocando-se acima de Deus. Então, esse conhecimento que hoje está nos nossos dias, tem como propósito fazer o homem achar que pode viver sem Deus. Não depende de Deus. Inclusive, é isso que os salmos falam, que as nações disseram, quebramos os laços, não se submetemos aos regimentos desse Deus e vamos viver da nossa própria força, da nossa própria maneira, e se reuniram com o propósito de enfrentar, de não aceitar o ungido, que no caso
é Jesus. Está lá em Salmo 1 e Salmo 2. Então essa é a ideia de Satanás. Essa ideia ainda perdura em nossos dias. Então imagine se Deus não tivesse resetado no dilúvio, como tinha acontecido, né?